Balaque foi um rei moabita que tentou prejudicar o povo de Israel. Ele ficou conhecido na história bíblica por ter contratado Balaão para amaldiçoar os israelitas. Balaque viveu no tempo em que Israel peregrinava na península do Sinai após sair do Egito em direção à Terra Prometida. A Bíblia diz que diante das conquistas de Israel no decorrer de seu caminho, Balaque ficou assustado. O povo hebreu havia acabado de conquistar os reinos de Seom e Og dos amorreus. E essas vitórias, de fato, foram muito significativas naquele contexto histórico e permaneceram na memória do povo na sequência da história. Inclusive, o Salmo 135, verso 11, fala exatamente sobre isso. Então, temendo o avanço israelita, Balaque, filho de Zippor, recorreu a um profeta de Petor no Eufrates, chamado Balaão. Naquele momento, os israelitas estavam postados ao norte de Moabe e contavam com um exército numeroso. E de acordo com as informações bíblicas, Balaão ostentava certa reputação de vidente e suas palavras eram consideradas muito valiosas. Nesse sentido, em Números capítulo 22, versículo 6, nós lemos que Balaque acreditava que a quem Balaão abençoasse seria abençoado, e a quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. E aqui é importante observar que essa foi a percepção de um rei pagão, Balaque, a respeito de um profeta um tanto quanto obscuro, Balaão. Isso quer dizer que essa visão de Balaque talvez não estivesse necessariamente correta, até porque o restante da história bíblica mostra de uma forma muito clara o tipo de profeta que Balaão realmente era. Balaque firmou uma aliança com os midianitas para resistir aos israelitas e enviou mensageiros para recrutar Balaão. E por causa da proposta de Balaque, Balaão foi consultar o Senhor e escutou dele que não deveria amaldiçoar o povo de Israel. Então o profeta declinou do convite, mas Balaque insistiu e melhorou sua proposta. E o Senhor até autorizou que Balaão acompanhasse os homens de Balaque, mas que ele falasse somente o que ele lhe ordenasse. Mas mesmo diante das ordens do Senhor, Balaão se revelou um profeta corrupto e partiu ao encontro de Balaque com motivações perversas. E foi nessa ocasião que Deus permitiu que sua jumenta falasse. Então, quando o profeta chegou até ele, Balaque o levou para que ele amaldiçoasse a Israel. E eles fizeram 3 tentativas, e em todas elas, o rei Balaque foi obrigado a ouvir a bênção do Senhor sobre seu povo. E esse episódio, claro, deixou Balaque extremamente irritado, conforme nós lemos entre os capítulos 23 e 24 do livro de Números. Um recorte muito claro dessa irritação do rei Balaque pode ser visto nos versículos 10 e 11 do capítulo 24, onde o texto bíblico diz: Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. E na sequência, quando viu que não conseguiria alcançar seus objetivos com Balaão, Balaque retornou por seu caminho a Moabe. Mas apesar de não ter conseguido êxito direto em seu plano de trazer maldição sobre Israel com Balaão, indiretamente o rei Balaque conseguiu prejudicar o povo de Israel. Isso porque, após o episódio envolvendo o profeta corrupto, a Bíblia diz que os israelitas começaram a se prostituir com as mulheres moabitas. Os moabitas e os midianitas, instigados por Balaão, procuraram corromper o povo de Israel através da idolatria e da imoralidade. E como não conseguiram prevalecer contra os israelitas através de um confronto direto, eles tentaram neutralizá-los através de uma mistura que os afastava da aliança com Deus. E o Novo Testamento deixa claro que Balaque também esteve envolvido nessa corrupção de Israel. Afinal,
ele era o rei moabita naquele tempo. E é por isso que Balaque é lembrado no livro do Apocalipse como alguém que seguiu o ensinamento de Balaão e lançou tropeços diante dos filhos de Israel para que eles se envolvessem com a idolatria e a prostituição. Portanto, o rei Balaque serve como figura de todo aquele que tenta se levantar contra o povo de Deus, valendo-se de falsos ensinos a fim de conduzi-lo ao pecado. Então, nesse sentido, infelizmente, nos dias de hoje, há muitas pessoas como Balaque espalhadas por aí.